numa mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolos por pedra e o betume por cal. Disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados, sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Aleluia. Quem está comigo aí? Aleluia. Então o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Amém. Quantos podem glorificar a Deus? Louvado seja o Senhor. Nós estamos falando sobre o Pentecostes, e o que tem a ver Pentecostes com a Torre de Babel. Preste bem atenção, irmãos. Eu fiz um rascunho aqui, tá? Aqui simboliza a eternidade, o era, o será, né? O era, o é e o será. A eternidade, tu és Deus. Ele é o Senhor da eternidade, o Pai da eternidade. Agora, aqui nessa parte da inocência, a dispensação, aleluia, é uma doutrina aonde Deus vem para resgatar o homem. É Deus abrindo porta para resgatar a humanidade pecadora, perversa, abominável. Então, na inocência, no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram contra Deus. Eles pecaram. Só que o caráter do homem, dessa raça, cai, é quando Caim mata Abel, que aí é profanado a imagem e semelhança, aonde Satã, ele pode dizer: o homem agora é igual a mim. O que era antes semelhança à imagem de Deus, do Criador, agora passa a ser igual a mim. Ladrão, homicida, vocês estão entendendo? Invejoso, perverso. Por quê? Quando Adão foi expulso do jardim do Éden, Adão e a mulher Eva, ainda tinha muita chance, mas o que autenticou totalmente o pecado e a queda foi quando Caim matou Abel. Quem me ouve aí? Foi um culto ali terrível. Foi um culto para ver quem cultuava mais. Praticamente, eu estou transliterando aqui, usando uma linguagem alegórica, não teológica, não literal. Mas ali é para ver quem faz o melhor culto, quem prega mais, quem canta mais, quem é isso, quem é aquilo. E esse culto foi na pedrada. E quando Deus chegou, Deus não perguntou sobre o culto, sobre a oferta. Deus perguntou: aonde está o seu irmão? Culto a Deus é isso. Aonde está o seu irmão? Glória, quem me ouve? Então, aí vem inocência,
Aí vem a dispensação da consciência, a segunda dispensação, aonde Deus olha para a terra e o pecado da humanidade subiu às narinas de Deus, a abominação, a iniquidade, e Deus encontra um justo chamado Noé, e Noé recebe uma ordem, começa a construir uma arca. Não vamos entrar nesse mérito aqui, se aprofundar, porque a intenção não é essa hoje, tá? Então Noé constrói uma arca e ele consegue salvar a sua família. Existem muita gente que quer salvar o mundo todo, mas não consegue salvar a sua casa. Você precisa salvar a sua casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Não adianta querer salvar o mundo todo, coleguinha ali, fulaninho ali, e a sua casa, como é que está? Noé, pelo menos, ele não conseguiu salvar o mundo todo, mas ele salvou sua casa, e até os animais. Oh, glória a Deus, aleluia. Colocar sua esposa, suas noras, seus filhos, dentro da medida de Deus, porque Deus deu a medida para Noé construir a arca. Eu quero dessa medida, desse comprimento, desse mérito, dessa altura, até os animais Noé conseguiu colocar dentro da medida de Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem exaltar a Deus? Está ficando bom. Na mão de meu foro que dá braçura. Então, inocência e consciência. Aí vem a dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano. A ordem de Deus era crescer, multiplicar e se espalhar por essa terra. Se espalhar por essa terra. Oh, glória a Deus. Glória. Não é se ajuntar, mas se espalhar. Se espalhe. Então, é o que nós acabamos de ler no capítulo 11 de Gênesis. Em vez, preste bem atenção. Na época de Noé, antes do dilúvio, hoje nós temos aproximadamente quase 7 bilhões de pessoas vivas sobre a terra, por aí. Amém? Quase 7 bilhões. Depois do dilúvio, no dilúvio não tinha 7 bilhões, havia muito menos. Vocês estão entendendo? Tá? Quando passa o dilúvio, sobra os filhos de Noé, as noras e tal, aqui está o governo humano. Então essa terra poderia ter aí, não chegava aí nem 1 bilhão, acredito eu. Quem é consciente, bom na matemática, sabe disso. Lógico que se passaram alguns anos para o governo humano chegar. Só que o que eles fizeram? Em vez deles se espalharem pela terra, explorarem, eles se ajuntaram para construir uma cidade. Aleluia. Tá? Mas antes de construir a Torre de Babel e essa cidade, havia muitos homicídios, muitos pecados, derramamento de sangue, mas não havia o que? Idolatria. Ainda não existia idolatria. Pesquisando dentro da Bíblia, da forma literal, teológica e em outras linguagens, e procurando os rabinos, não havia, eles confirmam que não havia idolatria. Era conhecido como Deus do dilúvio. Aleluia. Jeová, Yahvé, Javé, o eu sou o que sou, era conhecido como Deus do dilúvio. Mas quando eles constroem, se ajuntam, constroem uma cidade e eles constroem uma torre, a sua Bíblia está aberta, aleluia, deixa aberta aí em Gênesis capítulo 11 e o versículo 4, e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. A palavra toque nos céus é o tradutor traduzindo essa palavra para o português em outra tradução, para que quem fosse ler tinha a melhor forma de compreensão, né? Ele colocou aqui como uma torre que toque aos céus, mas na realidade, nas cópias das Bíblias judaicas, está assim:
Vamos construir uma torre que no seu topo seja como os céus. É diferente. Uma torre que toque aos céus e uma torre que o seu topo seja como parecido com os céus. Por quê? Porque eles começaram a adorar as estrelas, sol, lua. Então já entra a astrologia, não a astronomia. Astronomia é bom, científica, bíblica, entendeu? Porque de Adão, da época de Adão até Moisés, levou-se mais ou menos 4.000 anos. 4.000 anos sem essa Bíblia, sem o pergaminho, sem rolo. Então como que eles faziam para ler a Bíblia? Pelas estrelas. Existe o Evangelho das Estrelas, pode pesquisar, o Evangelho das Estrelas. Aí é astronomia, mas agora eles converteram isso para astrologia, signos. Quem me ouve? Né? Cada mês é um signo. Não, cada mês é uma tribo. São 12 tribos, 12 meses. Então é só você ver o mês que você nasceu, você é uma tribo. Ou é a sua tribo, não seu signo. Oh, glória! Vocês estão entendendo, sim ou não? Então a astrologia é diabólica, a astronomia não. Então eles começaram a adorar a lua, adorar sol. Eles quiseram fazer uma ecumenia, todas as religiões juntas. É por isso que eu digo, respeitar é uma coisa, não aceitar é outra. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Teve uma cantora aí famosa que ficou chateada porque perdeu mais de 200.000 seguidores. Aí veio colocar a culpa nos evangélicos. Se tem evangélico seguindo essa cantora do mundo, já não importa nem a religião que ela serve, mas é do mundo, músicas promíscuas, coisa terrível, já está errado. Esse crente aí não vai subir ninguém, aleluia, não vai subir ninguém, glória a Deus. Esses seguidores, e aí coloca a culpa nos crentes. Primeiro, irmãos, respeitar é uma coisa, não aceitar o que ela faz é outra. Eu tenho todo o direito de ter um livre-arbítrio. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, eles começaram a construir esta cidade e essa torre da desobediência. Aí que acontece? Que nem aí é governo humano, inocência, consciência, governo humano. Aqui é a porta da dispensação da promessa patriarcal, aonde surgem os patriarcas. O primeiro é Abraão, ou Abrão. Deu para entender ou não? Porque através de Abraão que nasce o povo judeu. Calma aí que nós vamos entrar aqui. Vem a lei, a graça, que estamos hoje, e o milênio, que é onde Satanás vai ser preso, aquela coisa toda, depois da guerra do Armagedon. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quem me ouve? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta aí? Ô, glória! Nenhuma pergunta? Amém? Sou doido mesmo fazer pedir para vocês perguntar, né? Que perigo! Aleluia! Então preste bem atenção. E eles, no governo humano, Nirod, que é um tipo de anticristo, uma simbologia do anticristo, ele reúne o povo da terra toda ali e querem construir uma cidade. E agora vão construir uma torre para que todos que olhassem para aquela torre adorassem o seu Deus. Começou a idolatria. O que não existia passa a existir. Passa a existir. Então o Todo-Poderoso, o Eterno, olha para aquilo e diz: desçamos para confundir as línguas dos homens. Olha o versículo 7, vamos abrir o versículo 7, glória a Deus, versículo 7. Deus de poder e glória. Versículo 7. E eia, desçamos e confundamos ali a sua, para que não entenda um a língua do outro. Então Deus diz:
desçamos. Atenção, capítulo 11, Torre de Babel. Então, confundamos a língua dos homens. E começa dali, do capítulo 11, começa a surgir o que? As nações. Um fala aramaico, outro fala mandarim, o outro fala romeno, o outro fala... Começou as línguas. Eita glória. Quem está me entendendo aí? Por quê? Confundamos a língua. Ninguém entendia mais ninguém. Um pedia tijolo, dava cimento. Um pedia cimento, dava ferro. Outro pedia ferro, também dava broca. Ninguém entendia mais nada. Eita glória. E começou uma confusão. Ninguém entendia mais nada. E começou a ser isso. Cada um pegar sua família e sumir. E aí começou a obedecer as nações. Só que cada um que ia embora levava consigo, bispo, pastores, a idolatria. O coração já estava corrompido pela Torre de Babel. Eita! Já estavam adorando outros deuses, em letra minúscula, chamado anjos caídos e demônios, raças pré-adâmicas. Recebe aí. Quem está entendendo? Alô, tem alguém aí? Alô, tem alguém aí? Deus olha e diz assim, não. E Satanás, pensamento meu, tá? Não está na Bíblia, pensamento meu. Satanás olhou, perdeu. Mas Deus tem os seus caminhos à tormenta, e na tempestade, e as nuvens faz de tapete dos seus pés. Vai recebendo aí. Olha para o teu irmão e diga assim: ninguém pega Deus de surpresa. Olha para o teu irmão e diga o que você está passando. Aleluia, não, Deus não foi pego de surpresa. Fica calma, fica tranquila. Deus já sabe o que faz. Olha para o teu irmão aí e diga assim: não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Calma. Glória, Deus é Deus de surpresa. Vai receber. Deixa chegar no final. Deixa, cada etapa tem um final, cada processo tem um final, cada batalha tem um final. Eita glória. Então vamos lá. Eternidade é para onde a gente vai voltar. Inocência, consciência. Inocência, Adão e Eva tinha pecado, Caim matou Abel. Consciência, Noé, falando da arca, pregando. Governo humano, Babel. E a dispensação agora. Começa a se criar as nações, através de línguas estranhas. Deus confundiu as línguas, porque todos falavam a mesma língua. Olha o versículo 9. 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Está vendo? E todos têm uma mesma língua. Eita glória. Pena que foram do mal, para a idolatria. Mas isso aqui é uma grande ferramenta. Se a gente for um, eita, e falar a mesma língua, ninguém segura. E servir a Deus, e adorar a Deus, e obedecer a Deus, ninguém segura. Ninguém segura. Agora, se a igreja for uma só, e falar a mesma língua, e adorar o mesmo Deus, ninguém segura. Vai receber daí. Glória. Então, aí vem línguas estranhas no meio deles, cada um falando uma
Não deixa de ser uma língua estranha. Deu para entender ou não? Quem é inteligente pega aí. Aleluia. Daí vem inocência, consciência, governo humano, patriarcal, dispensação da promessa e patriarcal. O que é isso, bispo? Capítulo 12, está tudo na tua Bíblia. Capítulo 12 de Gênesis. Quem achou? Aleluia. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua casa e do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eita glória, aleluia. Tem que deixar a terra, tem que deixar tudo. Não dá para levar terra, não dá para levar nada. Ô glória, Senhor, como é que é o negócio? Sai da tua casa, sai da minha da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tá bom, Senhor, eu vou. Cadê o mapa? Não tem. Cadê o guia? Aquele guia antigo para tu roda, serve? Não tem. Tem algum mapa? Também não. Tem um Google, aquele mapa Google lá, aquelas coisas que eu digo? Não, também não. Por que, Senhor? Porque aquele que me serve, aquele que me segue, anda por fé e não por vista. Deixa eu ver quem anda por fé e não por vista. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Versículo 2: Infartiei o quê? Infartiei o quê? Infartiei o quê? E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí eu não vou ler tudo, senão vai tomar muito tempo. Deus agora faz o quê? Através de ti, Abraão, abre a dispensação da promessa patriarcal. Você é o primeiro patriarca, tirando Noé, mas aqui da dispensação da promessa. Através de ti vai surgir uma nova raça. Essa raça vai ser odiada, mas é essa raça que vai dar um exemplo para toda a humanidade que se perdeu, desde a Torre de Babel. Porque antes da Torre de Babel não havia idolatria, havia morte, homicídio, pecado, tudo, menos idolatria. Vocês estão entendendo, sim ou não? Agora estão adorando todo tipo de demônio, fazendo sacrifício, fazendo um monte de coisa. Através de ti vai surgir um povo que vai dar exemplo, e eu vou estar no meio de vós. Eita glória! É só obedecer. Se andar na desobediência, no pecado, vão se arrebentar. Mas se obedecer, eu quero esse. E através desse povo, o verbo vai se fazer carne. Oh glória! Quem entendeu? Quem é o verbo? Jesus. Glória a Deus. Oh glória! Jesus, quando voltar, não vai pisar no Brasil, não vai pisar na Espanha, não, nem no Uruguai, em Portugal, nem na África. Ele vai pisar em Israel, como carne, como homem judeu. Eu vou pegar aí, está na Bíblia. Ó, eita, vai aprendendo aí. Hoje você aprende Bíblia. Aleluia, Páscoa. E Deus da língua hebraica, outra língua. Olha a língua estranha ali. O hebraico. Abraão, depois Isaac, Jacó e os 12, as 12 tribos. E foram gerando. Quem está comigo? Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Outros deuses, mas ainda se lembra do Deus do dilúvio. Agora, Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha o que Deus está dizendo para Abraão, para Israel. Olha o que Deus está dizendo para Israel, a promessa que ele fez para Abraão, aqui em Êxodo, para Moisés e para Israel: sereis minha propriedade peculiar. Todos são minha propriedade, mas vocês é peculiar. De vocês vai nascer o verbo. Olha só, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele está dizendo, toda a terra é minha, mas vocês, Israel, eita glória, e vós me sereis reino sacerdotal. Peraí, por que reino sacerdotal?
Porque é só sacerdote que pode governar o povo, fazer o povo adorar a Deus, conduzir o povo a adorar o Criador, entender quem é o Deus verdadeiro. As nações, o Pentecostes é para isso. Aí vamos lá, olha só: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Diga isso para Israel, Moisés, quem está comigo. Então, Israel é constituído por Deus, por reino sacerdotal. Por que vocês estão aqui? Porque é um sacerdote, sacerdotisa. Então nós estamos aqui te conduzindo para adorar. Então, para iluminar Israel, é para iluminar o caminho e trazer as nações de volta para Deus. Por isso que você vai ver em redes sociais, em tudo quanto é lugar, o diabo usando a boca do povo, esses crentes chatos, esses crentes ficam aí querendo convencer a gente para aceitar a religião deles, e não sei o que lá, e não sei o que. Por quê? Porque quem fundou a igreja, quem edificou a igreja, é um judeu chamado Jesus Cristo, o Messias, que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, com o corpo ressurreto, e subiu ao Pai. Ele é Deus, Ele é Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem pode glorificar? Quem pode exaltar? Eita glória. Quem pode glorificar a Deus por isso? Quem pode amar a Deus por isso? Só o Senhor é Deus. Olha só, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que coisa linda, que coisa poderosa, irmãos. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que ali procedessem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, ó glória, e a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações, e para a glória de seu povo Israel. Amém. Quantos podem glorificar? Quantos podem glorificar? Oh, glória a Deus, aleluia. Através de Israel nasce o Salvador do mundo. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, rapidamente. Isaías, é Pentecostes, é hora de avivamento, é hora de línguas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. A salvação veio pelos judeus. Oh, glória a Deus, aleluia, a salvação veio pelos judeus. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode exaltar a Deus? Eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, meu Pai. Então, antes de Babel não tinha idolatria. O Pentecoste veio para reverter esta maldição. Você vê que na Torre de Babel começou com a língua estranha. Bispo, língua estranha, cada um começou a falar em outra língua. Na Torre de Babel. E dali surgem as nações, os continentes. Oh, glória, que coisa fácil de entender. Então, vamos para Êxodo, capítulo 20. Que coisa forte, gente. Capítulo 20.
preste bem atenção, Êxodo capítulo 20, Deus capacita Israel com a Torá. Deus entrega para Israel a Torá. O que é a Torá? A Torá é uma palavra hebraica, que é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deu para entender? São as leis, princípios, ordens de culto, e assim sucessivamente. Então Deus prepara Israel para receber a Torá. Então no capítulo 20 vocês podem perceber que Deus chama Moisés para o Monte Sinai, que é tipo uma torre. Eita glória! É uma glória! Vocês estão entendendo, sim ou não? Se as nações começou numa torre de Babel, as línguas na torre de Babel, a idolatria na torre de Babel, o antídoto está no Monte Sinai. Vai receber daí agora. O começo do antídoto está no Monte Sinai. Eita glória, aleluia. Então vamos ver aqui, olha que coisa tremenda que vai acontecer aqui. Versículo no capítulo Êxodo capítulo 20, versículo 18, diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido de buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. Pôs-se de longe. Dá uma pausa aí, meu filho. O povo viu as vozes de tocha. Olha só, está morrendo uma mão. Isso é eu ir morrendo. Isso é pesado, irmão. Olha só, grava aqui, ó. O réplica do Monte Sinai. Moisés aqui recebe a Torá. Moisés aqui recebe também a planta do tabernáculo, o livro de Jó. Aleluia. Deus está preparando Moisés aqui. Só que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 18, aguenta um pouquinho aí, aleluia, e todo o povo viu os trovões. O povo estava aqui embaixo, e o povo viu trovões e os relâmpagos e sonidos da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. Aleluia. E todo o povo viu. Olha só, no original, na Bíblia hebraica oral, os rabinos verdadeiros, eles colocam a tradução bíblica, a réplica verdadeira, dizendo: e todo o povo viu as vozes. Como é que você vê voz? Voz você ouve. Mas aqui nesse versículo 18, o certo é, pode guardar, meu filho, tá bom, né? Ó, e todo o povo viu as vozes. Glória. Olha que manifestação de Deus para salvar as nações. E todo o povo viu as vozes. Por isso que o cristianismo era perseguido no Império Romano, porque nós queremos pregar Jesus para todo mundo, é universal. Não é uma religião tribal, estadual, municipal. Não é uma religião de etnia, mas é uma religião universal. Nações, glória, missões. Então, no Êxodo 20, versículo 18, no original está assim: e todo o povo viu as vozes e as tochas e o som do chofar, e o monte Sinai fumegava e tremia. Que imagem! Quantos podem ver? Oh glória! Na língua Mishinar, no Medrash e na Bíblia oral dos judeus, quando a voz de Deus desceu, ó, olha para mim, e todo o povo viu as vozes. Não é que ouviu, viu. E a palavra é vozes, não é singular, é plural, vozes. Então, os judeus dizem
que não é esses teólogos, esses bobões, esses pessoal assim que fica aí. Não, tu não é judeu. Quem escreveu a Bíblia foram eles. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Então, olha só. Eles dizem assim no Medrash: quando a voz de Deus desceu, pastores, peguem isso. Quando a voz de Deus desceu a Israel no Sinai, ela foi dividida em 70 línguas, que simbolizavam as nações da época. Línguas. Ô glória. O português surgiu ontem, 1500, a nossa língua. Vocês estão entendendo? Não existia a nossa língua aqui, mas nessa parte aqui existia praticamente 70 tipos de línguas. Ó, em 70 línguas de homens, para que todo mundo pudesse entender na sua própria língua. Essas vozes foram acompanhadas de labareda de fogo. Alguns dizem que elas entraram. Então, olha só em Atos, que eu olhava um para o outro, via o quê? Na cabeça de línguas de fogo, lá do Sinai, labareda, língua de fogo. E cada um falava a língua, e um entendia, e só podia entender quem estava dentro do mistério. A voz de Deus se materializou. Oh glória! O nosso português é muito pobre para explicar isso. As nossas palavras são muito pobres para explicar isso. Eita glória a Deus, aleluia. Nossa mente é muito pobre para entender isso. Oh glória! Então veja só, aqui diz assim, ó, alguns judeus, rabinos sérios, né, a maioria dizem que eles entraram numa espécie de transe profética, fenômeno de Ienuá, fenômeno de Ienuá. O que é Ienuá? Transe profético. O que a gente vê? Tem coisa no nosso meio que eu sei que é carne, presepada, emoção, mas tem coisa que a gente vê no nosso meio pentecostal, que é o transe profético. Oh glória! Alabamos. E tem gente aqui que pula, no transe profético. Alabamos, a mente é tomada, o poder é tomado. Oh glória, glória, quem pode compreender isso? É um fenômeno bíblico, é um fenômeno profético o nome disso. Olha para o teu irmão, diga, é fenômeno profético. Meu manto, nave a sua igreja vai receber daí agora. As vozes foram materializadas em labareda de fogo. Por isso que eles viam as vozes, porque as vozes, em vez de ouvir, elas se materializaram em labareda de fogo. Então, em vez de ouvir a voz de Deus, eles viam a voz de Deus. Em vez de ouvir, eles viam a voz de Deus materializada em labaredas de fogo. E quem falava era o povo. Alabaixa da nave em línguas. Glória, remanto-nave astubriacha. Remanto-nave astubricanda-nave. Vai receber daí agora. Vai receber daí agora. Vai receber daí agora. Só quem é crente de fé vai receber daí agora. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Jeremias capítulo 23. Jeremias. Já vamos terminar agora.
capítulo 23. Quem achou diz, vamos ler. Achei. É muito forte o que Deus está fazendo aqui. É muito forte o que Deus está fazendo aqui. A igreja vai receber daí agora. Em nome de Jesus, vai receber daí agora. Oh, glória a Deus, aleluia. Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Eita glória! Eita, vamos repetir? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Vai recebendo aí, vai recebendo aí, vai recebendo aí. Oh glória, 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 oh glória. Chamando-te o novo forte na braçúria, chamando-te o novo forte, aleluia. Rapidamente abre a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, Atos capítulo 1, glória a Deus, glória, capítulo 2 de Atos, quer dizer, capítulo 2, aleluia. Não, vamos para o 1 primeiro, 1 primeiro, 1, glória a Deus. Vai recebendo aí agora. Nós estamos falando sobre o Pentecostes. Oh glória a Deus, aleluia. Oh glória a Deus, aleluia. Oh glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Atos capítulo 1 e o versículo de número 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eita glória. E mais recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nação, Pentecoste é pregar para as nações, trazer as nações de volta para o reino, para Deus. Oh glória, começa em Jerusalém, vai receber em Jerusalém, como em toda a Judéia, vai para Samaria, e agora aos confins da terra. Camanto nabre a súbria, anábria, vocês vão comparar a missão que Deus deu a Abraão, de trazer as nações. Lá atrás, na antiga aliança, Deus deu a missão a Abraão de trazer de volta as nações para adorar a Deus. Agora Jesus, na nova aliança, glória, dá novamente a ordem. Eita glória, ficar em Jerusalém e sereis testemunhas. Olha que forte. Mas recebereis poder, virtude, revestimento. Batismo com o Espírito Santo é poder. Batismo com o Espírito Santo é virtude. Batismo com o Espírito Santo é revestimento. Oh glória a Deus, aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém. Ser testemunha é falar de Jesus. Ser testemunha é contar o que Ele fez, o que Ele faz e continuará fazendo. Ser testemunha é dizer que existe a nova Jerusalém. Ser testemunha é dizer sobre a salvação. Ser testemunha, aleluia, glória a Deus, é falar que Jesus está voltando. Sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Alamanda na Brácia, esta unção do revestimento, esta ordem, este poder do revestimento. Jesus diz: eu vou subir para o meu Pai, mas eu enviarei outro Consolador, e este Consolador vai te revestir de poder. E você só vai saber se você falar em línguas estranhas, novas línguas. Oh glória, é hora de você começar a falar em línguas estranhas. Aleluia. E esta unção
unção é para cumprir o ide de Deus. Essa unção é para passear. Essa unção é para ficar famoso. Esta unção é para a tua glória. A subrianda a terra. Essa unção não é para você ganhar dinheiro, mas essa unção é para você pregar o evangelho com poder. Aleluia. Pisarão em serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Em meu nome expulsarão demônios. Vai recebendo a glória. Vai recebendo a glória. Glória. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, pode ser hoje, e de repente, isso só acontece com quem está ligado. E de repente, isso só acontece com quem está pedindo, esperando, precisando. E de repente, isso só acontece com quem está na obediência. Veio do céu, não vem do poço do pregador, não vem do portão do templo, mas vem do céu. Um som, olha o que aconteceu lá no Sinai, um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Glória, materializou a voz, materializou o vento, como línguas repartidas como de fogo. Vai receber, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações aí, ó, Pentecoste é para as nações, glória, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Eita glória, eita glória, eita glória. Não entendi, olhe para cá. O poder foi tomado, a glória foi tomada primeiro no cenáculo, no meio daqueles que estavam esperando, e cada um começou a falar em novas línguas. Quem olhava para o outro via a voz, claro, que nem aconteceu no Sinai, materializado como língua de fogo, um na cabeça do outro. Eu estou vendo língua de fogo na tua cabeça. Ó João, eu estou vendo também sobre a sua cabeça língua de fogo. Pedro, André, Felipe, Tomé, olha aí Tomé, língua de fogo sobre a tua cabeça. E de repente eles começaram a falar em línguas, por eles estarem cheios do poder. Começava a interpretar. Não é que um falava inglês e o outro falava francês, não. Houve interpretação, porque naquele transe profético dá para entender quem está dentro da carruagem de fogo. Chamando a subrianda, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, Marco, vem aqui, Marco. Oh glória a Deus, aleluia, oh glória. A súplia. É isso que alguns não conseguem entender. Eles falam que não existe batismo com o Espírito Santo com línguas estranhas, porque tem que falar em alemão, francês, no biju. Mas a Bíblia diz que fora do cenáculo começaram, o povo que estava fora começou a ouvir um monte de barulho de outras línguas. Aleluia. E de repente esse que estava fora do cenáculo vazio, ele estava vazio. Quando Pedro, João, André, Tomé, Maria Madalena, a turmada toda
ia passando, a unção ia tomando, e a pessoa ia sendo batizada com o Espírito Santo. Quem era batizado com o Espírito Santo começava a entender a língua, entrava na carruagem, vai receber daí. Presta atenção, teólogo. Dom de língua é uma coisa, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, é outra. Oh, glória, não vai concordar. A unção está ali. Esse daqui está sem entender nada. Daqui a pouco a unção toma. Porque a línguas estranhas, o Pentecoste é para nações, é para as nações, é para os povos. Aleluia, não sou eu que convenço você, é o Espírito Santo. É o Espírito que toma. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. A língua estranha que foi dada no Sinai foi para atrair as nações, para alcançar as nações. A ordem de Deus deu para Abraão, Deus deu para Moisés, a Torá. Aleluia, aleluia, oh glória, as nações que estão debaixo do céu. Versículo 6. E correndo aquela voz estava correndo, irmão, porque o vento vai para onde quer, como ele quer, não é como o teólogo quer, não é como o pastorzinho acha, pensa, não, é o Espírito Santo que manda. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque é confuso. Aleluia. Olha, quem é carne não entende, quem é carne não compreende, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, que começaram a receber a unção, começaram a se arrepiar, o coração começou a acelerar, começaram a entrar na carruagem de fogo, nos mantos. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam. Olha só, e todos pasmavam, irmão. Ô glória, quando alguém fala em inglês perto de mim, eu não falo inglês, mas eu entendo que é inglês. Quando alguém fala espanhol perto de mim, eu não falo espanhol, mas eu entendo que é espanhol. Quando alguém fala em japonês, aleluia, perto de mim, eu não entendo japonês, mas eu sei que é japonês, chinês, alguma coisa dessa é. Ô glória a Deus, aleluia. Mas línguas estranhas só entende quem está cheio, possuído, tomado. Aleluia. E eles se maravilharam. Quem se maravilhou? Os discípulos? Não, é quem estava fora do cenáculo. Aleluia. Eles se maravilharam. Olha só que a Bíblia diz assim, e correndo aquela voz, versículo 6, ajuntasse a multidão, e estavam confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. Versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo um aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua, em quem somos nascidos, por partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto, Arásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, todos judeus são prosélitos, e clientes e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um aos outros, o que é isto dizer? E outros zombando, e outros dizendo, estão bêbados, estão chapados,
estão embriagados. Por que esses estavam zombando? Não entraram na carruagem. É fácil explicar. Não entraram no manto. A glória não abraçou porque o coração está duro, coração fechado. La mantonapia suprianda. Aí eles disseram, está bêbado, porque está pulando, está caindo para cá, caindo para lá. E o que eles estão falando, não estou entendendo nada. Você disse que está entendendo a sua língua. Você aí está entendendo, está dizendo que está falando a sua língua. Você que é da Mesopotâmia está falando, eu não estou entendendo não. Eu sou da Mesopotâmia, mas não estou escutando isso não. Porque está fora do arraial. Está fora não está debaixo da nuvem. Ô glória, quem compreende isso aí? Versículo 13. E outros zombando diziam, estão cheios de bebida, estão chapados, estão cheios de mosto. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, os 11 levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja vos isto notório, e escutai a minha palavra. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas, essa hora aqui, ninguém está embriagado numa hora dessa, ninguém fica embriagado. Mas escute, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vai recebendo aí agora, crente. Vai recebendo aí agora, crente. Glória. Lá em Êxodo, capítulo 20, foi o início. Em Atos dos Apóstolos, foi a parte da concretização. Glória a Deus, aleluia. A unção para cumprir o ID. Vai recebendo a unção para cumprir o ID. A Torá saiu do Sinai. Aleluia. Glória. Mas o Novo Testamento, o Evangelho internacional, sai de Sião para as nações. Glória, a Bíblia, o Antigo e a Nova e a Antiga Aliança se unem e via a palavra internacional para as nações. Vai recebendo ali agora. Glória a Deus, aleluia. Pode se acertar, continua fumando, se coloca de pé. Glória a Deus, aleluia. Continua fumando. Debaixo da unção, debaixo do Pentecoste. Glória a Deus, aleluia. Escute-me, por favor. Preste bem atenção nisso aqui. Glória, Pentecoste. Aleluia. Depois da Páscoa, contava-se 50 dias para comemorar a festa da colheita, da primícia. Aleluia. Preste bem atenção. Jesus foi crucificado na Páscoa. Glória a Deus, aleluia. E ele ressuscitou na época da Páscoa. Ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eita glória. Quando Jesus ressuscitou, depois de ressuscitado, ele continuou aqui na terra 40 dias ainda caminhando aqui. Quando completou 40 dias, ele subiu ao Pai e prometeu: varões galileus, eu vou voltar e pisar aqui. Glória, quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Vai recebendo aí agora. Vai recebendo aí agora. Olha só, Atos capítulo 1. Oh glória a Deus, aleluia. Oh glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 7. E disse: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Eita, que coisa linda. Eita, que coisa poderosa. É a virtude que está descendo aqui hoje. É a virtude, é a virtude, é a virtude. Jesus agora sobe e ele diz: rogarei ao Pai, ele vos enviará o outro Consolador. É o outro. Fica todos aí no tabernáculo, no cenáculo, em Jerusalém. Passou um dia, depois de 40 dias, 41, 42, 43, 44 dias, 45 dias, 46 dias, 47 dias, 48 dias, 49 dias, no 50º, 50 dias. Dizem os judeus que foi o dia que Davi nasceu e foi o dia que Davi também morreu. Eita glória, pega essa.
Oh, glória, do dia de Pentecostes. Davi nasceu do dia de Pentecostes e morreu no dia de Pentecostes. Candanabra súpria. Veio. O Espírito Santo veio. Uma vez para sempre. Um batismo para sempre. Oh, glória a Deus. Ele vai buscando aí agora. Vai enchendo aí agora. Vai recebendo aí agora. Eu quero orar agora para batismo com o Espírito Santo. Já batizo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Olha aí, olha o povo sendo batizado com o Espírito Santo. Depois da pregação de Pentecostes, olha o povo sendo batizado aí. Glória, glória. Que coisa linda, Jesus, que coisa linda, Jesus. Em nome de Jesus, vai falar línguas estranhas. Deixa Deus operar. Deixa Deus operar. Batismo com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, dia 16, domingo, dia de Pentecostes, festa do Pentecostes. Meu Pai, meu Pai.